boa tarde, queridos. Espero que vocês estejam bem, que vá bem a vossa casa e a vossa família. Hoje estamos aqui mais uma vez para refletirmos uma mensagem bíblica profunda e muito especial. Por que Deus permite que Satanás nos tente? Por que nós somos tentados e passamos por tentações? Hoje quero vos mostrar na Bíblia de forma simples e profunda e mostrar também exemplos de homens que foram tentados e caíram, mas de homens também que foram tentados e resistiram e foram vitoriosos no final. Então fica comigo aqui nesse espaço meditando com Eli para que nós possamos aprender mais e mais e fortalecer a nossa fé. Estar vigilante quanto às artimanhas e às tentações do diabo. Se ainda não és inscrito, inscreva-se e venha fazer parte desse grupo, dessa comunidade jovem, mulheres e homens, que junto refletimos as mensagens bíblicas, aprendemos mais sobre Deus de forma simples e prática. E ativa o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo e uma reflexão nova por aqui. Mas antes de iniciarmos, antes mesmo de abrirmos a Bíblia, quero te dizer uma verdade. A tentação vem do diabo. Deus nunca nos tenta. Sim, e hoje nós vamos aprender isso com a Bíblia Sagrada. Mas antes vamos pedir a presença de Deus aqui rapidamente. Querido Pai, amado Deus, Senhor, muito obrigada de estar aqui conosco para nos ajudar a entender a sua palavra, Senhor. Hoje vamos ver o porquê que o Senhor permite que Satanás nos tente, Senhor. O porquê que o Senhor permite que nós soframos as tentações. Qual o teu propósito com isso? É isso que nós vamos ver hoje. Então, fica conosco e nos ajude a entender. Em nome de Jesus, amém. Então, sem mais demora, abram comigo a vossa Bíblia no livro de Tiago. No livro de Tiago 1:13. No capítulo 1 de Tiago, no verso 13. Diz-nos o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode nos tentar, porque Ele é Deus e não é tentado pelo mal. Então por que Deus vai colocar algo de mal na nossa vida e nos tentar propositadamente? Quem tenta é o diabo. Deus permite algumas tentações na nossa vida, mas a tentação não provém de Deus. E isto é claro, posso ler repetidamente aqui de novo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, queridos, Deus não nos tenta, mas Ele muitas vezes permite a tentação porque tem um propósito para nós. As tentações e provações de vida são permitidas por Deus, sim, mas com um propósito. Satanás tenta-nos para nos derrubar, para acabar conosco, mas Deus permite para nos fortalecer e mostrar quão nós somos vitoriosos nele. E isso você vai ter as suas conclusões com exemplos bíblicos que eu darei aqui mais para frente. No livro de 1 de Coríntios 10:13 tem algo importante para nós também hoje, para complementar esse tema. Abram comigo no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Aqui nos diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós temos textos claros na Bíblia, onde Deus diz que Ele nos dará força para suportar. E Ele nunca permite tentações que não sejam humanas. Aqui, neste verso, é claro em dizer que Deus nos dá força para resistir à tentação. Deus nos dá auxílio para nós sairmos vitoriosos. Às vezes ficamos tão aflitos, a carga é tão pesada que nós dizemos a Deus, olha, eu não consigo mais. Ah, Senhor, isso é muito para mim. Não, Deus permitiu porque Ele sabe que você consegue, que você pode suportar, que você tem caminhos, tem estratégia para ser vitorioso. Então Deus nunca vai te dar uma carga que você não consiga carregar. Uma mãe nunca vai dar um filho de 2 anos
uma garrafa de 5 litros para carregar. Mas ela dá uma garrafa de meio litro, por exemplo, e Deus é o mesmo. Deus nos ama mais do que nós imaginamos. Então, Ele nunca nos colocará frente a uma tentação que nós não conseguimos suportar. E isso está claro no texto de 1 Coríntios 10:13. Nada no mundo espiritual é descontrolado. Deus mede a tentação que nós vamos sofrer. Deus coloca limites. Deus controla a situação e Deus nos dá força para resistir. Sim, Deus mede. Deus fala, não, esse aqui pode. Porque quanto não, Deus não permitiria. Deus controla depois de permitir que nós somos tentados. Deus fica conosco ali, naquele momento de tentação. E Deus nos dá escapes, nos dá meios, nos dá estratégia para vencermos. No livro de Tiago, no capítulo 1, verso 12, o nosso primeiro livro que lemos, mas no verso diferente, diz-nos: bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus permite sim que nós somos tentados, provados, mas Ele nos dá esperança e nos chama felizes aquele que suporta a provação, que suporta a tentação. Porque Ele nos dará a coroa da vida. É como um teste. Não tem como nós colocarmos alguém lá no topo sem passar por uma entrevista, por um teste psicotécnico. Olha só o exemplo prático do que está acontecendo no nosso mundo agora com a Copa do Mundo. São várias equipas a jogarem, todas estão a ser praticamente provadas, mas só uma no final vencerá. Não tem como os senhores ali do jogo que organiza tudo chegar e dizer, olha, essa equipa vai receber taça. Não tem como. Por quê? Porque todas têm que passar pela prova, têm que passar pelo teste. E a tentação é como se fosse um teste que Deus permite que nós passemos. Mas há uma diferença grande entre tentação e provação. E isso eu vou trazer no próximo vídeo. Então já se inscreva, já ativa as notificações para não perderes esse tema. A tentação é igual à provação? Já te digo que não. É diferente da provação. Então, sabendo a diferença de provação e tentação, nós vamos ficar mais firmes, vamos entender, olha, Deus está a me provar porque tem algo melhor para mim. Ou Deus permitiu isso porque Deus tem um propósito para comigo. Então, como eu vinha dizendo, o jogo de Copa só vai ter uma equipa vitoriosa. Por quê? Porque muitas passaram pela prova e somente uma será vitoriosa. E Deus, e com Deus, na vida espiritual, também tem momentos como esse. Deus permite que nós somos tentados, sim, mas para que no final, se nós confiarmos nele e obedecermos a sua voz, nós sairemos vitoriosos. Resumidamente, Deus permite a tentação na nossa vida para vermos quão fiéis nós somos a Ele, quão dependente nós somos a Ele. E como está a nossa vida? Será que é por aparência? Ou será por confiança mesmo? Agora deixa eu te mostrar os exemplos da Bíblia que foram tentados, mas caíram, mas outros também foram tentados e resistiram. Exemplos de pessoas, exemplos de homens como nós. Primeiro exemplo foi do Adão e da Eva. Nós não podemos esquecer desse exemplo, desses dois homens criados por Deus. Mas Deus havia avisado tudo direitinho. Deus havia conversado com eles. Deus não nos deixa nas tentações sem nos dar conhecimento, sem nos avisar antes, sem nos dar estratégia para escapar. Não. Deus avisou a Adão e a Eva, olha, podem comer de todos os frutos e de todas as árvores do jardim, mas não comam desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Mas eles cederam ao apetite e à voz do inimigo e caíram na tentação. Outro exemplo que nós podemos ver foi o de Sansão, que caiu na sedução de mulheres, da Dalila nesse caso, porque Deus havia dado meios, conselhos, mas ele não deu ouvido e cedeu e caiu na tentação. Um outro exemplo foi o do rei Davi, um vitorioso
um homem de guerra, um jovem que matou o gigante, onde ninguém mais queria enfrentá-lo, mas ele enfrentou com o poder de Deus. Estava forte, mas caiu na tentação com Betseba. Satanás o tentou, Deus permitiu para ver até que ponto estava a vida espiritual de Davi naquele tempo, a sua fé e a sua confiança em Deus, mas ele foi fraco naquele momento. Ele foi pesado na balança e achado em falta. Tem alguns textos na Bíblia que compara isso. Foi pesado na balança e achado em falta e caiu com a Betseba. Como vimos, esses exemplos, tem muitos outros exemplos na Bíblia que também foram tentados, mas caíram na tentação. E podem até dizer, não, nós somos humanos, muitas vezes vamos cair, sim, mas também muitas vezes vamos resistir, vamos ser vitoriosos. Então vamos ver exemplo de pessoas que foram vitoriosas após a tentação. O primeiro exemplo foi o de Jesus. Jesus também foi tentado. Sim, Jesus foi tentado. A tentação não é só para nós entendermos que próprio Jesus, o Cristo, foi tentado no deserto. Não podem até dizer que Jesus era Deus e está tudo bem, ele iria vencer de qualquer jeito. Jesus era Deus, mas era humano. No tempo em que ele estava conosco, também era humano. Quando não morreria morte de cruz, não sentiria dor, já que era Deus. Não sentiria fome, mas nós vimos que ele sentiria fome, comia com os amigos, chorava. Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus tinha sentimentos, ele era humano para cumprir uma missão. Ele estava com fome no momento no deserto, 40 dias, com fome. Ele poderia sim ter usado os seus poderes sobrenaturais para satisfazer as suas necessidades físicas. Mas Jesus vence a tentação com a palavra. Deus permitiu que Satanás tentasse Jesus para quê? Para um propósito, para que ele saísse de lá vitorioso e forte. Então, meus queridos, meus irmãos, não é só você, não sou só eu que somos tentados. Jesus também foi tentado e resistiu à tentação. Podem dizer, o exemplo foi de Jesus, não foi humano como nós. Calma, eu tenho outros exemplos de humano como nós que foram tentados e saíram vitoriosos. O José no Egito foi tentado com a mulher de Potifar. Uma tentação que muitas vezes nós caímos por fraqueza, um desejo sexual que mexe com o nosso emocional e nosso físico. Mas José correu da tentação e disse, como eu poderia pecar contra o meu Deus? E ele foge, mesmo que isso trouxe consequência para José, mesmo que ele fosse preso inocentemente, mas ele preferiu obedecer a Deus e resistir. Mas ele até poderia perguntar, olha, eu fiz o certo, mas por que estou na cadeia? Por fazer o certo. O mundo é injusto, por que Deus faz isso? Mas ele confiou até o fim e Deus sabia que tinha um plano para José. Ele ficou preso por um certo tempo, mas no final ele foi vitorioso. Ele saiu de prisão, saiu de carcereiro para governador. Simples assim. É isso que Deus faz comigo e contigo. É isso que Deus faz com a nossa história. José, ele escolheu o certo porque é certo, mesmo que as consequências fossem difíceis. E tem uma frase que acompanhou-me desde que eu comecei a conhecer Jesus, com 15, 16 anos. Isso já vai uns anos. E Deus me mostrou essa frase. Escolha o que é certo, porque é certo. E as consequências deixa com Deus. Quando nós escolhemos o que é certo, porque é o certo a fazer, não tememos as consequências. Deixa as consequências com Deus. Quando nós escolhemos o que é errado, as consequências serão nossas. Nós vamos assumir as consequências. Mas quando nós escolhemos o que é certo ao lado de Deus, Deus assume as consequências para nós. Isso nos dá segurança, nos dá alívio. Um outro exemplo foi o de Daniel. Daniel foi tentado por ser fiel a Deus.
Os homens ali do palácio inventaram que já não poderiam adorar Deus do alto, a um outro Deus, ao Deus Altíssimo, Deus Criador do céu e da terra, que diz aqui no Gênesis, mas somente poderiam adorar o rei Dário, humano, como eles. Mas tudo isso tramado e organizado por Satanás, com certeza. Mas Daniel foi forte. Daniel não temeu e foi forte até o final. E as consequências de quem não adorasse ao rei Dário já estava explícita. Seria jogado na cova dos leões. Mas mesmo assim, Daniel continuou sendo fiel a Deus. Quem sabe Satanás pensou que Daniel temeria a sua vida, porque a consequência era a morte. E ele pensou, não, Daniel com certeza vai escolher salvar a sua vida do que orar a um Deus do alto, do que ser fiel. Não! Daniel escolheu ser fiel até a morte, mesmo que a consequência fosse drástica, mortal, mas nunca abandonaria o seu Deus, nunca deixasse de ser fiel. E nós vimos o resultado, nós vimos a história, nós vimos o que aconteceu. Foi sim jogado na cova dos leões, mas o que Deus fez? Deus deu escape. Deus permite que somos tentados, sim, mas Deus fica conosco com as nossas decisões que nós tomamos certas. E Deus nos dá escape no final. Fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que você serve. Se ainda não serve, serve a partir de hoje, nesse instante. Porque Ele tem um plano para nós. O que nós estamos a passar pode ser sim alguma tentação que Deus permitiu, mas se nós resistimos, nós seremos vitoriosos como esses homens foram vitoriosos também. Então, que nós possamos guardar nas nossas mentes que as tentações não provam que nós somos fracos, mas provam que nós somos fortes. Quando alguém era tentado, que Deus permitia, só revelava no final quão forte ele era. Nós temos exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha ardente só por não adorarem a uma estátua. Mas o que Deus faz? Deus dá vitória a eles. Deus salva naquele momento. Mas eles são claros em dizer, Deus, nosso Deus, vai nos salvar. Mas se não nos salvar, nós continuaremos sendo fiel a Ele. Então é isso que Deus faz conosco. Antes de terminar, vou deixar um exemplo prático do que acontece no nosso dia a dia. Um professor que tem o seu filho na sala de aula. E o seu filho só tira boas notas, só tira 20. E outros professores cochicham e dizem que o fulano ou o filho só tira essas notas porque tem o seu pai como professor. Porque ele tem o seu pai e por isso ele tira 20. E muitas vezes podem até insinuar que o pai só dá 20 por ser o seu filho. Mas eles ali organizam e dizem, olha, o menino vai ficar conosco por 15 dias. E nós vamos lhe submeter a algumas provas. Né? Só para testar a capacidade dele. Porque ele só tira 20 só porque é o seu aluno e você é o pai. Quem sabe? E o pai permite que o filho fosse aos 15 dias com outros professores. E o filho é tentado, é colocado à prova, fazem os testes que quiserem para o filho e o filho continua a tirar 20. Qual a resposta disso? A resposta é que o filho é inteligente, independentemente de ter pai como professor. Isso revela que o pai não dá nota de boleia para o filho. Que o pai instrui o seu filho, sim, como as outras crianças, e isso fizesse com que ele tirasse boas notas. E isso faz o quê? Isso cala a boca de todos os professores que pensavam que o menino só tirava 20 por ser filho do professor. É isso que Satanás faz conosco. Muitas vezes confronta e diz, olha, Elisângela só adora. E pode até confrontar Deus e dizer, olha, Elisângela só te adora porque ela tem um emprego, tem dinheiro, tem tudo. Tira ela o emprego, tira ela o dinheiro e vai ver se ela continua a te adorar. Porque Satanás pensa que todos nós somos igual a ele. Orgulhoso, adoramos por
por alguma coisa em troca, não somos fiéis. E ele faz isso. E infelizmente, no país em que estamos, no Portugal, muito de nós caímos nessa cilada. E Satanás diz, olha, vê, é verdade, ela só te adorava por um emprego, por um dinheiro ou por alguma outra coisa. Mas quando nós somos fiéis até o fim, mesmo sem emprego, mesmo sem escola, mesmo sem dinheiro, mesmo sem qualquer coisa que for, se nós continuarmos a ser fiel e firme ao nosso Deus, no final, Deus nos dá recompensa. E é isso também que Deus permite nas nossas vidas, que nós somos tentados sim, mas não para revelar a nossa fraqueza, mas para revelar a nossa força, o quão nós somos fiéis a Ele, quão nós somos vitoriosos. E nós saímos realmente ilesos na batalha. E Satanás fica aqui com cara de vergonha porque não conseguiu derrubar mais um fiel da parte de Deus. Então que nós possamos ser igual Jesus, igual Daniel, igual José, que resistiram e foram fiéis até o fim. Que Deus possa nos ajudar a suportar todas as tentações, porque Deus tem um propósito para conosco. Que no final, sempre, se nós confiarmos, sairemos vitoriosos. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.